Vamos ler a Bíblia. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 3, versículo 7. Josué, capítulo 3, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os garjazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-na num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Nós lemos até aqui. As pessoas vivendo a vida delas, não tem como elas terem todos o mesmo pensamento. Mesmo comprando a mesma comida, algumas pessoas pensam: hoje eu não tenho muito dinheiro, né? Mas eu comprei uma comida muito cara, então a partir de amanhã eu tenho que economizar. E outra pessoa pensa: nossa, essa comida é cara, por isso que é gostosa. Ou se não, nossa, por que eu tenho comido muita comida cara esses dias? Então, as pessoas podem comer o mesmo tipo de comida e tem um tipo de pensamento diferente. Por isso, quando a gente era criança, a maioria das pessoas, os alunos da minha escola, 75%, 80% eram agricultores, e somente alguns, tinha alguns funcionários públicos, professores, alguns comerciantes. Então, a vida era quase toda igual. Então, quando pergunta, por que tal pessoa não veio? Porque está trabalhando. Então, todo mundo compreendia. Então, hoje em dia, as pessoas têm uma vida, assim, bem complicada, né? Tem muitos tipos de trabalho. Então, até o mesmo trabalho tem vários setores, tem várias formas de trabalhar. Então, mesmo vindo para a nossa igreja, as pessoas, porque elas mesmo não sendo muito zelosas, elas estão ganhando dinheiro e vivendo, e eu não gosto que as outras pessoas se intrometam na minha vida, porque as pessoas estão vivendo uma vida assim. Trabalhar simplesmente e ganhar dinheiro para viver, as pessoas fazem isso, mas as pessoas unirem seu coração é muito difícil. Então, até um certo ponto eu posso andar junto, mas se tornar um coração, ter o mesmo coração, isso é muito difícil. Então, as pessoas se casando e o casal vivendo junto,
Tá, porque eu gosto da minha esposa, porque eu gosto do meu marido, a gente vive junto. Mas hoje em dia, as esposas vivem com o seu plano e os maridos com o seu plano. E quando a mulher precisa fazer alguma coisa, ela faz a comida e o marido vai, trabalha lá fora. Porque tem acontecido isso, então tem fluído normal. Mas hoje em dia, o casal tem uma grande dificuldade em combinar o coração entre o casal. Tem o que a esposa aprendeu, tem o que o marido aprendeu. Então é verdade que a mulher tem que obedecer ao marido na igreja, né? Então, mas o marido tá errado, mas mesmo assim eu tenho que seguir. Então, pensando assim, a igreja a Bíblia tá exagerando, né? E assim chegou essa geração, né? Cada um segue seu caminho. E quando o casal briga, com certeza, o homem tem um conceito, a mulher tem um conceito. Então a mulher parece ser mais certa. Aí os filhos, eles ficam assim numa situação complicada. Então a gente está vivendo numa geração muito complicada. Então em qualquer reunião que seja, em qualquer lugar que seja, todo mundo unir seu coração é uma coisa impossível. Então, quando um time de futebol joga, então, não importa outras coisas, só jogar bem. Não importa se eu como arroz ou mingau, não importa, só jogar bem. Então, numa loja, não tem interesse em outra coisa, só em vender bem. Comprar bem, vende bem, isso daí que deixa a pessoa feliz. É só isso. Então, a pessoa que planta, então não precisa fazer outra coisa bem, só de plantar bem, crescer bem, tá bom. Depois que acaba de plantar, aí depois vai, bebe, se diverte com os amigos, joga jogo de aposta, não importa, eu só quero que plante bem. Então o taxista também, não importa outra coisa que ele faça, é só ganhar bastante dinheiro andando de táxi, as pessoas. Então as pessoas vivendo as suas vidas, eles têm, conforme a sua vontade, ele trabalha, ganha dinheiro, um marido que não tenha um caso, ou uma mulher que não tenha um caso, então isso é uma boa esposa, um bom marido. Então as pessoas pensam assim. Mas eu me tornando num pastor, no começo eu queria me tornar num grande pastor. Por isso, um grande pastor. Como é que ele tem que pregar para se tornar um grande pastor? E assim eu comecei a pegar fitas cassetes de outros pastores grandes e escutei para aprender, mas eu me decepcionei. As pregações dos grandes pastores, quando eu escutava, tinham um ponto em comum. Eles falavam somente coisas que agradavam aos membros da igreja. Por exemplo, o nosso Deus é um bom Deus. Os pastores falavam. Não, pessoal, mas Deus não é só um Deus bom. Deus é um Deus bem... Ele é bem exigente. Ele exige muitas coisas. Quando eu vejo... Bom, cadê esse Deus? Ninguém fala que Deus é assim. Mas é um Deus bom, é um Deus do amor. Eles criam um Deus bom. Só 1, 2, 3, 4, 5, não faz maldade, não bebe, não joga jogo de aposta, vem aqui no culto de domingo, oferta bastante, então você vai ter um bom Deus. Deus não se satisfaz com isso de jeito nenhum. A minha esposa, ela se casou comigo e a gente teve muitas discussões. E a gente discutindo, com 30 anos ela se casou comigo. Então, vivendo nesse mundo tão mal por 30 anos, eu pensei, ela teve o conceito dela para viver nesse mundo, né? E aí eu querendo compreender, eu fui para o coração de querer compreender ela. Mas até um certo ponto eu podia aceitar. Mas porque eu sou um pastor, eu tenho que fazer vida espiritual, eu tenho que conduzir a minha vida para a vida espiritual.
Mas quando eu desejava um pouco mais dela, ela falava que eu estava exagerando. É verdade que eu estou exagerando, mas tem que ser assim. Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre mim e a minha esposa. Eu querendo ter vida espiritual, porque eu não posso perder meu coração para outra coisa, eu tornei a minha vida numa coisa bem simples. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolsos. Eu ando sem nada no meu bolso. Em nenhum bolso eu tenho nada. Simplesmente, se vagamente eu pastorear, eu vou poder pastorear. Mas, porque eu não quero perder, gastar meu tempo em outra coisa que não seja o Senhor. Por isso, eu nunca peguei o celular e deixei no bolso e nem na minha mão. Eu sempre deixo bem no fundo da minha bolsa. Se não for algo especial, eu não fico com o celular na mão para ver. Por quê? Porque eu tenho que juntar o meu coração. Porque eu tenho que inclinar meus ouvidos para o Senhor. E eu tenho que ficar meditando sobre o coração de Deus. A minha esposa, quando ela me vê, ela fala que eu sou terrível, né? Não sei, ela não fala isso, mas do jeito que ela me olha, eu acho que ela pensa isso de mim. É lógico que ela pode pensar isso de mim. Então, quando uma mulher e um homem se encontram, ambos têm que confiar um no outro. Então, assim eu posso dizer que eu posso depositar minha pessoa para essa pessoa. Mas as pessoas, primeiramente, para se casar, elas primeiro veem, será que eu posso confiar nessa pessoa ou não? Então, eu acredito em Deus. Se Deus fosse um ser humano, eu vagamente podia acreditar em Deus e deixar ele ali no canto, mas Deus é Deus, e Ele vê as mínimas coisas de mim. Então eu tenho que agradar a Ele, eu tenho que andar com o coração como o dele, eu tenho que andar junto com Ele. Então muitas igrejas do mundo, porque eles centralizam na igreja, não fala para as pessoas que vocês têm que abandonar seu coração, vocês têm que quebrar seu coração, têm que jogar fora seu pensamento. Então tal pessoa da nossa igreja, o ancião tal, ele é muito espiritual. Ai, o diácono da nossa igreja, ele tem muito amor. Ai, o tal membro da nossa igreja, ele é muito fiel. Então, assim a igreja fica cheia. Mas a gente não fala nada disso dentro da nossa igreja. Por quê? Porque quando eu penso que eu estou fazendo bem, eu começo a afastar meu coração de Deus, porque eu começo a ficar com um coração arrogante. Eu começo a afastar meu coração de Deus. Ontem à noite, uma irmã veio para mim fazer comunhão. Ela falou que ultimamente tem ficado na igreja fazendo trabalho na cozinha. E ela falou que está muito cansada e que não consegue aguentar. Eu falei para ela. Eu acho que a irmã tem um problema no coração. Eu não sou sogro dela. Mas às vezes, eu não sou o pai dela, mas às vezes quando eu passo na cozinha, realmente é cansativo, né? É porque na verdade tem um problema difícil no coração que fica difícil. Porque não é nem uma vovó, é uma jovem senhora. Por que será que ela está cansada? Ela não tem paz no coração. Então, se você quiser resolver aquilo que está cansativo, então, na nossa igreja, é verdade que temos trabalhos na nossa igreja, tem muitas pessoas que trabalham, que comem na igreja, é verdade.
Mas será que ela tem problema com as irmãs da cozinha ou com o marido? Ou será que ela não combina o coração com a irmã do lado? Então as pessoas, Deus, quando vocês vão para a escola, os estudantes escutam bem o professor, vão bem na prova, então passam de ano. Então os professores ensinam bem, então eles cuidam bem dos alunos, então isso é tudo. Mas na nossa vida espiritual não é assim. Vocês combinarem seu coração com o de Deus. Vem no culto domingo uma vez por semana, tá? É cansativo, mas vem. Mas a vida espiritual, dessa forma, de jeito nenhum você consegue ter. Eu, entrando em Jesus Cristo já por 55 anos, já faz 55 anos que eu nasci de novo. Uma coisa que eu realmente desejo é que todos os irmãos da nossa igreja se tornem pastores. Se tornar pastor, tem uma coisa boa. Quando você frequenta vagamente a igreja, é assim. Tem pessoas que eu gosto. Quando tem uma pessoa que eu gosto, assim, tem o nível, né, do que eu gosto dessa pessoa. Então, se tem um amigo que vai casar, eu gosto de um amigo um tanto assim. Então é só eu chegar nesse nível. Ah, tá, e aí eu vou lá, eu dou um presentinho e acabou. Mas, se é um amigo que é como se fosse o salvador da minha vida, né? Tem um irmão, Song Sun-lan, e ele ia ter um filho que ia se casar e ele pediu para eu ir, mas eu falei que eu não podia ir. Ele reclamou tanto, acho que ele ficou me esperando. Quando eu estava em Daegu e tinha que ir para Gwangju, nossa, eu não podia ir. Esse meu amigo, ele estava no exército e ele cuidou tanto de mim. Lá no exército eles não dão uma coisinha desse tamanho. E um dia o irmão Song falou para mim: ô irmão Park, paga para mim o pão. Que pão? Você comprou? Eu comprei pão para você. Quando a gente recebeu o treinamento, a gente todo dia comia baguete. Mas quando eu pensei, eu não levei nenhum tostão pro exército. Para que eu vou levar dinheiro no exército se eles dão comida lá? Eu não levei nenhum centavo. Então, eu fui com 35 centavos para o exército. E eu não conseguia entender como eu consegui comer pão todos os dias no exército. Eu comi. Né, mas eu não sei como. Aí aquele meu amigo falei: todo dia eu comprei pão para você. É verdade, eu não tinha dinheiro mesmo. Aí eu me lembrei que ele comprou o pão para mim. Aí eu perguntei: quanto você pagou? Tá, se eu colocar todos os juros, eu ainda não calculei, mas eu vou colocar os juros e vou cobrar de você. Agora eu tô com dívida do pão. É um amigo muito bom. Quando você vai no exército, fala que por causa das pessoas da província de Jeollado fizeram uma coisa e depois da outra. Então, naquele tempo tinha muitos soldados que não sabiam escrever. Aí lá na província de Gangwon, eles fizeram. Quando eu vivia em Gyeongsang, na província de Gyeongsang, eu não sabia, mas as pessoas são meio ásperas, né? E eu vi que eu também me tornei áspero. As pessoas de Jeollado, eles são bem assim, são bem assim calorosas, né? Então eu tinha esses dois amigos que era de Jeollado. E quando eu me lembro, no casamento do filho do meu amigo, eu podia estar ocupado e podia não ir, né? Mas não é bem assim. Ele falou: nossa, você que amigo pra mim. Não tô pedindo pra você ficar um mês, nem uma semana, só um dia. Eu sei que você é um pastor.
Mas não é nem no domingo que está casando. Mas por que você não pode vir? Então, ele tava perguntando cada coisinha para mim, né? Nossa, mas que amigo mais durão, né? Tá, desculpa. O coração das pessoas, elas têm muita diferença. Mas a vida espiritual, você vir para a igreja por 1 ano, 10 anos, 50 anos, se você vir, tem pessoas que vêm para a igreja sem ter nenhum intercâmbio com Deus e vão embora para casa. Mas, mesmo escutando, no primeiro dia, escutando a palavra, essa igreja, eu tenho que dar minha vida por essa palavra é muito preciosa, essa palavra é impressionante. Antigamente, quando eu tinha úlcera, Deus curou toda a minha úlcera. Em 1999, o meu coração estava bem ruim. Desde que eu era criança, eu era bem doente, né? Mas depois que, confiando em Jesus Cristo, que eu fiquei saudável. Então eu saí do exército. Lá no exército, você não tem como sobreviver se você... Então, se você não fizer manha, não tem como sobreviver lá, né? Então, 200 pessoas tinham que fazer exercício. E 20 pessoas ficavam vigiando. Então, não tinha como você fugir da vista deles, né? Ele falava. Aí, todo mundo tinha que ficar fazendo pé de chinelo lá, né? 100 pés de chinelo, 1000 pés de chinelos. Aí todo mundo falava, chega. Aí só mais um. Aí voltava pro 1. Aí não pode, quando você vai fazer 100, você não pode falar 100, porque senão começa de novo. Aí fizeram 1000, aí alguém falou 1000 e teve que começar do 0. E você fazer isso o dia inteiro... Eu tomava uns 10 garrafas de 1 litro por dia. Quando eu ia de manhã, eu comia um punhado de sal, porque eu suava muito e eu ficava sem sais minerais. E aí eu comia um punhado de sal, eu bebia água. Aí um dia o meu corpo ficou paralisado, não se movia. Aí o soldado falou, agora chega a descansar, e aí meu corpo não se movimentava. E aí naquele tempo eu descobri que meu coração era ruim. Naquele tempo eu tinha 21 anos. Realmente, como eu era saudável, não ia ter problema, né? Mas ficando com 60, como eu tinha 21 anos, não tinha problema. Mas com 50 anos, eu vi que meu coração começou a dar problema. Quando eu colocava para escutar o meu coração, aí batia, e de repente ficava em silêncio. Aí depois voltava a bater. Então, porque se o coração continuamente não bate, eu morro. Aí no hospital, Hanyang, eles fizeram um exame e colocaram um gravador do meu batimento cardíaco por 1 semana. Eles não conseguiram achar alguns momentos de batimento cardíaco. Lá nos Estados Unidos, em Nova York, tinha o cardiologista mais famoso, e porque alguém me apresentou ele, e ele era médico. E era um vovozinho assim, bem caidinho, né? Mas eu fui lá na clínica dele e ele estava especialmente examinando o meu coração. E ele tirou raio-x, fez uns exames e no final ele falou: desculpa, não dá para consertar essa sua doença. Em 1999, em Daejeon, tinha um prédio de Daejeon de 7 andares. E eles estavam colando umas pedras, né? Estavam colocando uns azulejos e eu não conseguia olhar para eles lá em cima, que meu coração tremia. E eu pensei, será que eu vou conseguir viver mais 2 meses? Eu pensei,
O meu filho estava estudando nos Estados Unidos e eu queria chamar ele para a Coreia. Por quê? Porque a fé... Porque fé, ele não tem como aprender a qualquer momento, né? Então eu queria... Inglês você pode aprender quando quiser, mas eu queria ensinar a fé para ele. Então até o mês de maio de 1999, eu sofri muito por causa do meu coração, mas no mês de agosto de 1999, quando a gente fez um retiro, eu tive um coração de que Deus ia curar meu coração. E realmente meu coração foi curado e todos os dias eu fazia exercício, eu fazia corrida. O meu coração melhorando, o meu fígado melhorou, o meu pulmão também melhorou. E quando eu nado eu percebo, porque eu não fico com falta de ar. Eu nado por 1 hora e não sinto falta de ar. Vendo como Deus me segura e me conduz, eu, meu filho, minha filha, minha nora, meus netos, a minha família. No momento que eu recebi a salvação, mesmo que me dessem um diamante, eu não trocaria pela salvação. Eu queria viver junto com o Senhor continuamente. Em 1962, somente a salvação que eu recebi, depois que meu coração se conectou a de Jesus, eu nunca pude me apartar de Jesus, mas Jesus também nunca me deixou. Principalmente essa vez quando a gente recebeu o julgamento. Essa vez, com muitas mentiras, as pessoas nos denunciaram. Falaram que a cada casamento eu cobro $10.000. Nossa. Quem é que me deu $10.000 no casamento que eu cobrei? Vem aqui me falar. Que eu roubei, que eu roubei $150.000. Vem aqui falar que eu pedi $150.000 para alguém. Não faz sentido essas coisas que eles falam. Eu falei para o juiz: senhor juiz, eu era uma pessoa que eu gostava muito de dinheiro, porque sem dinheiro eu fui muito desprezado. Eu também não fui tratado como gente porque não tinha dinheiro. Então eu tinha que ganhar dinheiro, porque eu não tinha como ganhar dinheiro. Então eu tinha um monte de pensamento de que eu tinha que, mesmo roubando ou de alguma forma, eu tinha que ganhar dinheiro. Mas um dia, quando eu vi, eu me tornei pastor. Por mais que eu pensasse, dinheiro e pastor não podem andar juntos. Se for dinheiro, é dinheiro. Se for pastor, é pastor. Por mais que eu pensasse assim, não daria certo. E no meu coração, eu larguei o dinheiro. Na nossa igreja, a nossa oferta, a gente é tudo contabilizado. E na nossa igreja, a única coisa que eu fiz foi que eu ganhei 2 moedinhas de 10 centavos para comprar um café na máquina. Isso é verdade. Deus conduzindo a minha vida. Eu fui investigado pela polícia e eu pensei, por isso que as pessoas se suicidam. Eu pude perceber por quê. Mas a cada momento Deus me protegeu. Eles fizeram um monte de depoimento falso. Teve muita gente que fez depoimento falso. Quando eu vejo agora, eu leio cada coisa que as pessoas falaram. Nossa, não faz sentido. As pessoas que me denunciaram. Depois eu queria mostrar tudo isso, né, para as pessoas. Mas Deus, mesmo que eu ande na sombra do vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. Eu posso deixar todas as outras pessoas chateadas. Eu posso ser xingada pelas outras pessoas, independente do que as outras pessoas me digam. Mas eu não quero deixar Deus chateado. Eu quero servir a Deus. Mesmo dando a minha vida para Deus, eu somente quero viver por Deus.
Então, passando por muitas coisas. Realmente, o meu pai que morreu, eu pude sentir profundamente o coração dele. O meu pai, ele nos amou muito, mas o meu pai, ele tinha um limite no seu poder. Porque o meu pai não tinha muito dinheiro. Quando tinha problema de dinheiro, eu podia ver que meu pai não tinha saída. O meu pai podia passar por qualquer coisa que fosse, mas ele não tinha poder para resolver algumas coisas. Ele ficava muito triste. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus comigo... Então, o que eu desejo? Por causa desse Deus eu recebi o perdão do pecado, eu me tornei filho de Deus, e depois que eu me tornei filho de Deus, eu quero falar para todo mundo como Deus me conduziu. Essa vez eu vou partir à tarde, eu vou me encontrar com o presidente de 5 países. Essas coisas também não são coisas assim pelo método humano, né? Porque a gente não utiliza nenhum método. Lá no governo deles, o nosso país precisa da palestra de inteligência emocional. E aí, os ministros nos convidando, é que nós estamos indo. Mas sabe o que eu fico muito triste? Cada membro que vem na nossa igreja, não como eu, mas se tornando um com Jesus Cristo, um coração, uma família se tornando um. Jesus Cristo quer conduzir a vida dessas pessoas. Amém. Porque isso é muito bom, independente do que as pessoas do mundo falem, porque isso é muito bom. Para o amado irmão, para a irmã amada, para tal pessoa, para o ancião, para qualquer pessoa que seja. Mas Deus, porque Ele é um Deus de ordem, Ele nos ama, Ele nos quer bem, mas a pessoa que não tem o mesmo coração de Deus, Deus não concede sua graça. Sempre que Deus nos abençoa, onde está seu coração? Ele vê isso. Quando um homem se casa com uma mulher, tem muitas mulheres, mas ele ama aquela mulher que vai dar toda a sua vida, seu corpo, sua vida, seu tempo, tudo por esse homem, né? Quem é que vai gostar de uma mulher que dá, olha só isso aqui para você? Deus é assim. Vocês vêm para a igreja e estão sentados aqui na sala de culto. Mas hoje em dia, muitas igrejas coreanas não querem conduzir a vida espiritual dessa forma. É só ser membro da igreja que já estou satisfeito. Vem para a igreja, acredita em Jesus, vem. Pessoal, não é só porque você vem para a igreja que você acredita em Jesus. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e que não acreditam em Jesus, que vivem pelo seu pensamento e que vivem pela sua teimosia. Na nossa igreja, todos os dias a gente briga. Então tem muitas pessoas que ainda não chegaram no nível de Deus, mas somente chegaram e se satisfazem no seu nível. Meu filho, quando ele era pequeno, eu levava ele para a sauna. Yonggu, entra aí na água quente. Ele não queria. Entra logo, moleque. E eu empurrava ele. Entra, moleque. E aí eu ficava tirando o cascão dele. Yonggu, sim. Agora o pai também está fazendo o trabalho de Deus. Por quê? Eu não estou te criando somente como meu filho. Eu estou te criando como servo de Deus. Porque você vai fazer o trabalho de Deus. Por isso, tirar o cascão das suas costas, isso também é trabalho de Deus. Mandar você para a escola também é o trabalho de Deus. Sabia? Sim.
O meu filho, ele falou para mim, os meus filhos, por uma semana eu fiz eles não irem para a escola. Por quê? Porque eu quero mostrar para os meus filhos como o Senhor e o Pai pregam o Evangelho. Então, por uma semana, eles não vão para a escola e ficam andando junto na cantata. O meu pai vive assim, fazendo o trabalho do Evangelho, se sacrificando. Lá no Alasca, eles queriam fazer a cantata de Natal. As pessoas podem ir de avião, mas ir de carro não dá. Então, 3 irmãos, por 8 dias, sem desligar uma vez sequer o motor, foram até o Alasca. 4 dias para ir, 4 dias para voltar. E o meu filho falou, pai, 2 vezes não dá para fazer isso. Eles alugaram um grande caminhão de 20 metros. Quando eles partiram, o caminhão quebrou. E aí trocaram por um caminhão novo. Quando passa pelos Estados Unidos, não tem problema, mas entrando no Canadá, tem neve, tem urso na estrada. Meu filho falou, se o caminhão quebrasse lá no Canadá, a gente somente poderia morrer congelado. O dia inteiro não tem gente que passa naquela estrada. Nossa, porque a gente não sabia que a gente foi. Aí chegaram as 3 horas da madrugada. E os irmãos de Alasca todos estavam reunidos ali. Ele pregou por 1 hora. E depois os 3, revezando, dirigiram. O pastor Terry Henderson, ele tem muita barba. Ele parecia um macaco, né? De que ele não podia fazer a barba. O meu filho falou, pai, quando a gente volta para os Estados Unidos, tem trânsito, né? Mas naquele dia, eu agradeci muito por esse trânsito dos Estados Unidos. Se a gente tivesse levado o caminhão e quebrasse lá, não em Nova York, e quebrasse lá no meio da montanha, lá naquele frio. Então, até ter combustível, a gente pode ligar o aquecedor, mas quando acaba o combustível, a gente vai morrer congelado. Não tinha método. Então, aqueles irmãos de Anchorage, ele queria pregar o Evangelho pela cantata de Natal, né, lá em Anchorage. Daí eles fizeram um cenário novo, alugaram um caminhão, colocaram ali no trailer, deixaram o cenário lá no Alasca, e todos os anos que eles vão fazer a cantata, eles usam esse cenário. Os irmãos sabem que não é pelo dinheiro que a gente faz isso, porque a gente não ganha nenhum dinheiro, a gente não faz por outro motivo. A gente faz para pregar o Evangelho. Lá no Canadá vivem os índios. O governo dos Estados Unidos dão o Bolsa Família para aqueles índios. Pagam tudo. Então, se o governo não der dinheiro, eles não têm como comer, sobreviver, né? Mas por causa desse dinheiro, eles não precisam trabalhar, não precisam fazer nada. E assim eles acabam se drogando, acabam jogando, acabam bebendo, acabam vivendo dessa forma. Ano passado, no ano de 2016, por um mês, no mês de setembro, naquela aldeia dos índios, 2.000 pessoas, onde vivem 2.000 pessoas, 100 pessoas se suicidaram. É um choque para a humanidade. Mas não tinha ninguém que pudesse resolver esse problema. 100 pessoas, eu não vou falar o nome da aldeia. Então, 50 jovens da IYF entraram naquela aldeia. Quando entraram naquela aldeia, porque não tem estrada que entre, né? Então tem que ir de avião.
Eles foram de avião, ficaram por uma semana e fizeram o acampamento. Bateram na porta de cada casa, vem para o nosso acampamento. No começo dançaram juntos, cantaram juntos. E aí eles tiraram foto e mandaram para mim. Quando eu vi, no começo, todo mundo estava sem sorriso nenhum no rosto, mas começaram a sorrir, começaram a rir, começaram a dar risada alta. A gente pôde ver eles sendo transformados. Eu falei, manda para o governo. Eles falaram que iam mandar relatório para o governo. E aí o testemunho de cada um, como cada um foi transformado. Eu não trabalho pelo dinheiro, pessoal. A gente faz a cantata por esse verdadeiro evangelho. É uma vida, a minha vida era a pior de todas. Mas um dia eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo entrou no meu coração. Desde aquele dia eu comecei a ser transformado. Desde então eu comecei a ler a Bíblia. Desde então eu comecei a me ajoelhar e a orar. Desde então eu comecei a esperar por Deus. Deus começou a se aproximar do meu coração e começou a conduzir. Então tinha muitas dificuldades e problemas, mas nenhuma vez Deus fingiu que não me viu. A gente ia morrer por causa do vazamento de gás, mas a minha filha, ela chorou à noite de madrugada, e aí a gente acordou e a gente descobriu que estava vazando gás, e por isso que a gente pôde sobreviver. Fora isso, teve muitos outros grandes e pequenos problemas. Mas não é que eu olho para os irmãos da igreja de Gangnam, mas eu posso ver claramente que Deus está conduzindo cada um de nós. E agora eu estou com mais de 70 anos. A minha vida é muito feliz. Daqui a alguns anos eu poderia ir para aquela terra gloriosa. Mas até ir lá, eu tenho que proteger para minha fé não cair. Até então a nossa igreja também não pode cair na fé. Tem que ser estabelecido preciosos servos para essa fé continuar sendo estabelecida. A nossa igreja é muito preciosa porque tem muitos preciosos servos que estão continuamente surgindo. Quando eu vejo, eu fico muito feliz, eu fico muito agradecido. Por mais que tenham irmãos que estejam sentados na mesma cadeira durante esse culto, mas tem pessoas que se tornam um coração com Deus e vivem junto com Deus. Amém. Mas tem pessoas que continuamente com a sua cobiça, sendo escravo da sua cobiça, sendo escravo do desejo da sua carne, vivem dessa forma. Deus sabe exatamente. Ministrando vagamente, eu vou viver assim bem e ministrar vagamente. Mas tem pessoas que pensando no seu coração diante de Deus, procurando o coração de Deus. O coração de Deus é assim, mas meu coração não é. Eu tenho que consertar esse meu coração. Eu não estou lendo muito a Bíblia. Como eu posso fazer para ler mais a Bíblia? Uma vez, eu falei pro ancião Hassan Chol, ele dirigir meu carro. Ficando velho, eu não tenho mais aquele sentido como eu tinha quando era jovem. Então eu posso sentir assim diferença quando eu dirijo, né? Então é bom quando a gente dirige o carro, aí eu calculei o tempo. Então, a distância que eu dirijo por um ano, com a velocidade normal, como eu ando bastante da estrada e não na rua, então se eu dirijo 70 km por hora, né, eu posso dirigir um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, calculando,
Então, eu fico no carro por ano umas 700 horas. E aí eu vi por distância, não é exato, mas se eu ficar 700 horas por ano, então umas 2 horas por dia. Então, 700 horas por ano é um tempo muito grande, né? Então, como é que eu tenho que viver dentro do carro? Desde então, eu fiz o ministro dirigir o meu carro. O pastor Park Yong-ju veio e começou a dirigir o meu carro. O pastor Park Yong-ju, ele dirigindo o meu carro, ele me ajuda bastante todos os dias. Esse irmão, ele está fazendo um trabalho grande, né, espiritual. Mas eu fico assim tão sem graça que eu não posso mais pedir para ele dirigir. Aí eu troquei para o pastor Moon Yong-ju. Desculpa falar isso, mas antes, quando o pastor Moon Yong-ju ele era jovem, ele dirigia muita moto, né? E aí agora ele dirige a Mercedes-Benz como se fosse uma moto. Eu brigo bastante com ele, né? Mas o pastor Moon, ele tem essa característica, né? Mas ele tem uma personalidade muito boa. Quando eu vejo, então eu fico meio assim sem graça de brigar com ele, né? Então ele tem uma personalidade muito melhor que a minha. E ultimamente eu também troquei de motorista porque o pastor Moon também tem muito trabalho. Então eu faço muito trabalho no carro, né? Eu tenho que fazer comunhão, tenho que ligar, tenho que orar, tenho que averiguar as coisas. Então eu tenho que diminuir o tempo que eu passo no carro. O pastor Park Yong-ju, ele é um motorista de primeira. Eu nunca vi alguém que dirige tão bem quanto ele. E qual é a característica dele? Porque o Yong-ju, ele é meu sobrinho, então quando eu tô só com ele, eu falo de forma informal e eu mando ele dirigir. E aí eu fico cochilando. E eu falei, quer que eu dirija um pouco? Então quando eu seguro o volante, então em qualquer situação que seja, em 1 minuto ele já tá roncando. E depois que ele dorme 30 minutos, já é amanhã. E aí ele já tá bem assim, claro, ele tá bem assim, com a mente boa, né? E realmente ele já dirige normalmente. Porque é um servo muito precioso de Deus, eu não tenho como ficar mandando ele dirigir para mim. Então, vivendo a vida, gasta dinheiro, come, se viver dessa forma, é muito fácil. Mas porque Deus, ele é muito exato. Porque ele é um ser muito exato. Se a gente quiser combinar com o coração dele, a gente tem que dar todo o nosso coração. Eu quase não gasto dinheiro em Seul. Eu gasto quando eu estou no posto de gasolina, a gente está viajando, aí eu gasto para comprar um refri, né? Ou senão eu compro comida para os seminaristas, né? E a outra vez eu comprei hambúrguer, acho que foi uns 7 reais, né? Eu descobri, esse hambúrguer é mais barato que o macarrão, né? Então acho que eu vou comprar hambúrguer, né? É metade do preço de um macarrão. Então, calculando, vivendo assim, se eu combinar com o coração de Jesus Cristo, mesmo vivendo assim, ainda falta muito. Mas vocês têm que combinar o seu coração com o de Jesus. Então, o que é básico tem uma base, né? Então, a Bíblia fala assim: na época do dilúvio de Noé, vai vir o dilúvio. Prepara a arca.
Ai, se vai dar o dilúvio, para que tem que fazer a arca? Melhor nem dar o dilúvio então, não é? Para que vai dar o dilúvio? O Senhor está mandando fazer a arca, então, para dar o dilúvio. Então não dá o dilúvio, aí não precisa fazer a arca. As pessoas pensam assim. As pessoas que não acreditam em Deus, simplesmente não é que não acreditam, na verdade são inimigas de Deus. Então Deus falou que quer destruir o inimigo. Então destruir o inimigo, independente de quem seja, é quem? É aquela pessoa que confia em... Mas se a pessoa que não confia em si, mas acredita na palavra de Deus e faz o que Deus manda, então Deus vai dar bênção para ela. Mas a pessoa que não acredita é inimiga de Deus. Não é aquela pessoa que bebe, que fica se divertindo, não é essa pessoa. Mesmo sendo fiel, exata, mas tem muitas pessoas que não combinam seu coração com Deus. Não se importa com outras pessoas. Com a minha esposa, eu tenho que me aproximar da minha esposa. Eu tenho que ter um coração com ela. Eu tenho que me tornar um coração com ela. Então por isso eu acabo interferindo. A minha esposa fala que eu sou cruel. Não é que eu sou cruel. É porque amando mais ao Senhor, dando mais para o Senhor, então essa felicidade vai ser maior. Essa felicidade que eu vou ganhar vai ser muito maior. Eu desejo com que todos os irmãos da nossa igreja sejam pastor. Por quê? Tem vários motivos para ser pastor. Primeiro, quando você fica no palco, você tendo que pregar, você prega. O que você não tiver que pregar, você também tem que pregar. Se chove, tem que pregar. Se faz sol, tem que pregar. Se neva, tem que pregar. De qualquer jeito, você tem que pregar. E você pregando, eu não falo de uma coisa do budismo ou do mormon, eu estou falando da Bíblia. Então, entrando no coração de Deus, o meu coração tem que ficar todo encharcado da palavra de Deus, e assim eu vomito a palavra de Deus. Então, porque meu coração está cheio da palavra de Deus, e meu coração se aproxima do de Deus, e cada vez que o meu coração se aproxima do de Deus, quando vier uma dificuldade, Deus vai me ajudar. Deus vai curar essa doença. Deus vai se responsabilizar por esse problema. Mesmo tendo o mesmo problema, dificuldade. Mas quando você está bem próximo de Deus, Deus vai ajudar. Deus fez isso. Isso é muito gratificante. Mas quando meu coração se afasta de Deus, se eu fizer isso, será que Deus vai me ajudar? Deus não vai escutar minha oração. Eu sou muito carnal. Surge esse coração. Então eu me aproximar de Deus, eu ficar feliz com Deus. Então qualquer problema que surja, a gente pode experimentar várias vezes Deus nos ajudando. Por isso, a gente pode deixar outra pessoa chateada. A gente pode fazer outra pessoa sofrer. Mas eu não quero fazer Deus ficar chateado, qualquer coisa que seja. Por isso, Deus conduz toda a nossa vida. Então, uma coisa que eu quero falar. Então, uma coisa mais fácil que eu posso dar de exemplo, falar para vocês, é sobre o dinheiro. Então, se você receber salvação e com isso vai ganhar $100.000. Se você receber salvação, eu te dou $100.000. Então, de qualquer jeito, todos vocês vão querer receber salvação. É ou não é? Sim. Então, vocês vão pegar a tua família também e vão receber salvação, não é? Sim. Se você receber salvação, se você quiser aprender vida espiritual, eu vou te dar $50.000. Quem não vai vir? Essa salvação tem comparação com $100.000? Não. Tem comparação com $10.000? Não. Então, Deus fazendo eu viver nessa terra, recebendo esse evangelho, a salvação, Deus conduzindo a minha esposa. Quando eu leio a Bíblia, Ele faz eu perceber, Ele me mostra aquele segredo que estava encoberto. Com que dinheiro, com que coisa nesse mundo eu posso trocar isso? Por isso
sirvo a Deus. Por isso eu vivo por Deus. Essa vez eu fui para Hong Kong. Como eu era o palestrante principal, então as pessoas vinham me cumprimentar, me procurar. Então, quando eu conversava com as pessoas, eles estavam presos no pecado. E se não tiver fé, eles não tinham fé exata, mas todos eles pensavam que tinham fé exata. E conversando com eles, surgiu um atrito. O pastor Kim Jae-un veio do meu lado e falou: olha, pastor, deixa eu falar com ele. Aí ele falou. Aí o pastor Kim Jae-un perguntou: quantas vezes o senhor leu a Bíblia? E aquele pastor não sabia responder. Fala de verdade. O senhor nunca leu perfeitamente nenhuma vez a Bíblia, né? Ele não respondeu. Fala! Então, o que o senhor está falando que sabe? Desculpa falar isso, mas hoje em dia os teólogos estão tão ocupados que eles não têm nem tempo de ler a Bíblia. Eles somente pegam um versículo da Bíblia e falam sobre esse versículo. Porque eles não sabem explicar tudo. Porque se afastando da Bíblia, o Espírito Santo tem que fazer eu perceber, né? Aquela Bíblia, porque tem que quebrar o meu pensamento correto, o meu pensamento certo, para poder entrar a palavra de Deus. Sem quebrar meu pensamento correto, como a palavra de Deus vai poder entrar? Lendo o livro de Josué, Deus falou para Josué entrar lá em Jericó. Sabe o que é interessante? Eu falei, tem 3 Jericós. Primeiro, ele mandou espias. Segundo, tem que passar o Rio Jordão. Terceiro, o muro de Jericó caiu. As pessoas que foram como espiões, então, porque eles eram israelitas. Se entrar em Jericó, todo mundo vai saber que são israelitas, não é? É a mesma coisa que pedir a morte para eles. Mas Deus, quando aqueles espias foram, Deus tinha preparado a prostituta Raabe. E as pessoas que acreditam em Deus, se Deus falou para eu ir para Jericó para espiar, então Deus preparou tudo para a gente poder espiar. Tem esse coração. Mas a pessoa que não acredita em Deus tem muito medo. Se eu for, eles vão me pegar, vão me matar. Por que estão mandando eu ir como espia? E aqueles 2 espias realmente entraram. E eles foram, e na hora, eles se encontraram com a prostituta Raabe. E um dia, eles bateram na porta, né? Abre a porta! E ela tinha fechado, né? Tinha colocado eles no eirado, embaixo de toda. Tinha tapado todos os espias com palha, né? E aí a prostituta Raabe abriu a porta e falou: hoje já não tem mais bebida, volta amanhã. Aí os guardas falaram: mas cadê os espias? Aí eles foram por ali, corre pra lá. Então aqueles espias, eles pensaram: nossa, nós somos espiões. Por causa do que essa mulher nos salvou? Por que essa mulher nos salvou? Eles ficaram muito agradecidos. E depois que passou um tempo, a prostituta Raabe falou assim: a gente escutou o que vocês falaram e se descaiu todo o nosso coração. E agora, vocês salvem toda a minha família e a mim também. Os espias: essa prostituta nos salvou. Então os 2 estavam conectados pela vida. E porque eu sou pastor e só penso nisso, né? Então o Salmão era um dos espias e a prostituta Raabe era a prostituta, e no final eles se casaram. E eu pensei sobre o casamento deles, né? Pai, eu quero me casar. É? Você está na idade, né? Mas você já tem uma noiva?
Eu tenho uma mulher que eu gosto, eu queria me casar com ela. Ah, é? Mas que mulher que é? É professora de escola? Ou de faculdade? Ou ela é funcionária pública? Qual é o trabalho dela? Pai, eu vou te falar a verdade, tá? Pode falar. Qual é o trabalho dela? É prostituta. Ô, você tá brincando comigo? Pai, como é que eu vou brincar com o senhor? Então, você acha que eu vou permitir você se casar com uma prostituta? Pai, eu sei que o senhor não gosta disso. Então, por que você tá me falando isso? Pai, eu queria somente que o senhor soubesse o meu coração. Eu gosto daquela mulher. Embora eu saiba que ela é uma prostituta. Muitas mulheres estão ao meu redor. E quando eu me encontro com elas, mesmo mulheres boas ou ruins, eu nunca encontrei uma mulher tão pura assim como ela. Eu pensei, como ela se tornou prostituta? Ela é a salvadora da minha vida. Pai, eu vou te falar a verdade, ela é uma prostituta. Mas eu acho só que eu vou ser feliz só me casando com ela. Eu já me encontrei com muitas mulheres, mas nunca combinei o coração assim. Ela foi sábia e ela me salvou. E a família dela, porque ela era prostituta, a família foi desprezada. Mas ela foi muito sábia, muito exata. Ela tinha distinção, ela tinha um bom julgamento. Pai, eu quero me casar com essa mulher. Quando as pessoas se encontram, no começo a mulher e o homem se encontram por causa da aparência, mas depois o coração se encontra e assim vai ficando cada vez mais profundo. Hoje em dia, as pessoas só estão preocupadas em comer, ganhar dinheiro. Não é simples, não é fácil se encontrar com o coração de Jesus Cristo. Mas essa relação, quando você se une com o coração de Deus, não somente que você vai para o céu eterno, mas você se tornando um coração de Deus, Deus vai aparecer através de vocês. Independente de ter estudado muito ou pouco, ser inteligente ou burro, ter boa personalidade ou não, independente disso tudo, Jesus Cristo vai querer aparecer através de você e assim Ele vai ser glorificado. Por causa disso, Deus pensa que você é um tesouro precioso. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar. Mas, porque eu recebi a salvação, eu vou para o céu. Aí fica folgado. Aí passa 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos se passando, pouco a pouco ficando preso na carne. Você se esquece daquele mundo glorioso de Deus. Recebi a salvação, e é arrastado pela carne. Por isso que a igreja que tem salvação não dura mais de 40 anos. A nossa igreja, em 88 teve Olimpíadas, em 89 o presidente Noteu, ele permitiu com que as pessoas com mais de 45 anos pudessem fazer um passaporte. Então vamos começar agora a nossa missão. Em 1989, então tinham 30 pastores na nossa missão e a gente começou a missão. Porque esse evangelho que temos é muito precioso. Então onde quer que fomos, nós queríamos pregar. Quando eu fui para Fiji, o pastor principal da igreja pentecostal veio se encontrar comigo. E por 1 hora eu falei para ele sobre a vida espiritual de John Wesley. Ele é o presidente, pastor-presidente, né, da igreja pentecostal.
Ele falou assim que a gente aceita vocês, mas a gente ligou lá para a igreja pentecostal da Coreia e falaram que vocês são hereges. Por isso a gente cortou os nossos laços com vocês. A gente ficou muito chateado, né? E em 2016, quando teve acampamento, eles falaram para mandar um pastor representante para participar, para saber como é que é a nossa igreja. E ele se assustou, esse representante. Esse representante, ele foi relatar tudo e ele falou: essa vez eu recebi o perdão do pecado. E segundo, ele falou: na história da igreja, eu nunca vi uma igreja como essa. A gente fez a cerimônia de abertura na beira da praia e estava chovendo e o pastor orou para não chover mais. Ele é uma pessoa muito próxima de Deus. Uma semana antes de começar a cerimônia de abertura, parou de chover. E no dia seguinte, novamente começou a chover. Depois que acabou a cerimônia de abertura, começou a chover de novo. A gente tem que andar junto com essa igreja. Cada estudante daquela igreja, cada membro daquela igreja, cada pastor daquela igreja. A gente pode ver que cada um deles é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então aquele pastor principal da igreja da pentecostal de Fiji, ele falou que ia fazer de novo os laços com a gente, né, ia atar os laços, e eu fui lá fazer um acordo com ele, né. Muitas pessoas falam que a gente é herege, falam muitas coisas, mas as pessoas que sabem a verdade não seguem o clima, não seguem a aparência, mas eles veem o Deus que trabalha. Amém. Pessoal, a nossa igreja, para que daqui para frente não se corrompa e se tornando numa igreja mais profunda para receber o amor de Deus. A gente não se satisfaz só com que cada um possa vir frequentar a igreja, mas tem que se tornar um com Deus. Com certeza, se eles fossem de espia, ia ser perigoso, mas acreditando em Deus, vai. E quando eles foram, Deus tinha preparado a prostituta Raabe, Deus protegeu, Deus preparou. E a gente pôde ver como Deus cuidou da gente. Quem podia ver isso? Não é a pessoa que estava sentada em casa, mas é a pessoa que, ultrapassando o perigo, foi para a cidade de Jericó. Amém. É a mesma coisa a palavra que nós lemos hoje de manhã. Eles foram para Jericó e o que eles fizeram? Eles passaram o Rio Jordão. Mas o Rio Jordão estava com abundância de água, né? Estava com enchente. Hoje em dia, o Rio Jordão, ele vai pelo modo subterrâneo, né? Por baixo. Por quê? Israel, eles puxaram todas as águas do Rio Jordão com cano e agora tá tudo seco. Eles podiam pegar a água do rio da Galileia, né, do mar da Galileia, mas não pegaram do Rio Jordão. E está tudo seco. Então, para poder plantar, eles precisam dessa água do rio, não é? Mas aí, naquele tempo estava com enchente. E eles pensaram, como a gente vai passar? Como a gente vai passar? O sumo sacerdote veio primeiro e ele pisou primeiro. E aí as águas se abriram. Tem que fazer isso. Não é que você tem que pisar quando secar tudo. É quando tiver molhado, quando tiver água, que você bota o teu pé, que vai secar. Foi quando eles gritaram, deram a volta, que o muro de Jericó caiu. Se cair o muro, eu vou. Por que eu tenho que ficar andando ao redor do muro antes de cair? Isso que as pessoas pensam. Deus nos concede a sua bênção. Mesmo querendo nos destruir. Nós somos descendentes de Adão e Eva que devíamos receber destruição e maldição, mas Ele nos deu mais uma chance. Faz a arca quando tiver dilúvio, assim vocês vão poder viver.
quem não aceitou essa palavra recebeu maldição e destruição. Mas tem muitas vezes que as pessoas entram, fluem pelo seu pensamento. Aquela hora eu falei sobre uma irmã. Tá, você pode ficar cansado de trabalhar na cozinha. Tá, mas o que você quer dizer que está cansada? Quer dizer que você tem um problema no coração. Todas as pessoas são assim. Se você trabalhar com alegria, mesmo que queime o arroz, você vai ficar feliz. Mesmo que tenha dificuldade, problema, você vai ficar feliz. Então, você tem que ler um pouco mais da Bíblia, né, na vida espiritual. Você tem que orar um pouco mais. Você tem que olhar para Deus. Amém. É isso que ele está falando. Amém. Lá na aldeia dos índios, ninguém trabalha. Só fica ali, sem fazer nada, dormindo, tem comida, tem roupa. É muito confortável. Por isso o coração das pessoas acaba caindo. A vida delas é destruída. Nós somos pessoas que vivemos nesse mundo. Nesse mundo, para a gente se aproximar mais de Deus, a gente tem que andar junto com o coração de Deus. Isso é fé. Amém. Agora há pouco a irmã Jo, ela testemunhou. Eu falei, isso daí não é nada, esse problema não é problema. Na Bíblia, todos os problemas não são nada. Por quê? Quando eu vejo, com certeza é água. Mas quando Jesus Cristo falou que é vinho, não é incrível? O enfermo havia 38 anos. Ah, minha perna está ressequida. Como eu posso me levantar e andar? Ah, isso daqui é loucura. A palavra da Bíblia é loucura. Ah, a filha de Jairo morreu. Não, está dormindo. Nossa, como eu tenho que interpretar isso? O Lázaro morreu e está fedendo. Como vai ressuscitar? Isso é loucura. Então, isso não é loucura quando eu deixo de querer entender com o meu entendimento e simplesmente acredito na palavra. Deus quer isso. Por quê? Deus falou que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Todos os seus pensamentos são diferentes do pensamento de Deus. Por isso, somente jogando fora o meu pensamento é que eu posso unir meu coração com o de Deus. Com o meu pensamento, parece que eu estou vivendo bem, seguindo bem a Deus. Mas essas pessoas não têm nada para ganhar de Deus. Simplesmente vivem sua vida. Se eu quiser ganhar alguma coisa de Deus, se eu quiser me tornar um com Deus, porque eu tenho que unir meu coração com o de Deus. Mesmo quando eu vejo parece que não vai chover, mas se Deus falou que vai chover, então eu tenho que acreditar nisso. Quando eu vejo é água. Mas se Jesus Cristo fala que é vinho, é vinho. Quando eu vejo, eu sou pecador. Mas se Deus fala que eu sou justo, então eu tenho que esvaziar meu coração e dizer que eu sou justo. Isso é acreditar em Deus. A Bíblia diz que nós somos justos. Mas eu sou pecador, como eu posso dizer que eu sou justo? Todo dia eu cometo pecado. Isso é o que você está dizendo. Deus não está falando que você é justo por não saber que você pensa assim. Não é por causa disso que Deus está falando que não nos condena. Esse é seu pensamento. Mas, no final, a palavra diz o quê? Que qualquer um que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Até agora, eu segui meu pensamento acreditando em mim mesmo. Mas nesse pensamento, Satanás trabalhou e por isso eu fui para o caminho oposto ao de Deus. É assim que as religiões estão se dirigindo. Mas na nossa igreja, cada irmão da nossa igreja, para ter um coração como o de Deus, quando eu vejo parece que não é. Quando eu vejo é água. Quando eu vejo não vou poder andar. Quando eu vejo parece que eu não vou poder viver. Mas se Deus fala que vai viver, vai viver. Amém. Se Deus falar que vai andar, então vai andar. Se Deus fala que é vinho, então é vinho. Acreditar assim que acreditar em Deus. Amém. Com o seu próprio pensamento, você jamais pode acreditar em Deus. Amém. Por isso, mas quando o nosso coração fica arrogante, ele fica alto, é muito difícil eu quebrar meu coração para seguir a Deus.
Por isso, para quebrar o nosso coração, fez com que o enfermo havia 38 anos ficasse enfermo por 38 anos, que a mulher surpreendida de adultério adulterasse, para baixar o nosso coração e poder escutar essa voz. Senão, se vocês não escutarem essa voz de Deus, vocês vão ter que passar por dificuldade. Estimados irmãos e irmãs, agora a minha justiça, o que eu faço bem, neguem tudo isso. E se somente a palavra de Deus tomar lugar no seu coração, se seu coração se tornar um com o de Deus, Deus de uma forma surpreendente vai lhes abençoar e lhes conduzir. Eu acredito piamente nisso. Eu desejo com que vocês possam seguir o caminho abençoado, seus filhos, sua velhice. Que pela mão de Deus vocês possam ser abençoados. Amém. Até aqui.